A série de Fourier, ela é uma ferramenta que nos permite descrever uma função como uma combinação linear infinita de senos e cossenos, basicamente. Então, a princípio, você tem logo que perceber que, para você representar uma função por uma série de Fourier, é necessário que essa função seja periódica, né? Já que ela vai ser representada como uma combinação linear de senos e cossenos. E a gente assume que o período dessa função é igual a 2L. Então, se você tem uma função periódica de período 2π, por exemplo, então o valor de L seria metade do período. Então, o valor de L seria π. Né? E aí, você precisa desse valor para calcular, né, a partir da estrutura da série de Fourier, calcular qual seria a série de Fourier que representaria essa função. Aí você usa a famosa estrutura da série de Fourier, né? Que a série de Fourier de uma função f de x é igual a 0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an vezes o cosseno de nπx sobre L mais bn vezes o seno de nπx sobre L. Então, é basicamente isso, né? Uma introdução aí sobre o que é a série de Fourier. E aí, quando você estuda a série de Fourier, é necessário você entender sobre o teorema de Fourier. O que o teorema de Fourier nos diz? Ele diz que a série de Fourier de uma função f no ponto x, ela pode convergir para valores diferentes. Ela converge exatamente para a função f de x quando a função f é contínua no ponto x. Então, resumindo, a série de Fourier de f de x converge para f de x quando f é contínua em x, o ponto que a gente está tratando. E quando f não é contínua nesse ponto x, a série de Fourier ela converge, na verdade, para o limite, para a média entre os limites laterais naquele ponto. Então, o limite lateral, por exemplo, de f no ponto x tendendo pela direita e tendendo pela esquerda, você soma os dois, né? Soma os dois limites laterais e divide por 2. E aí você tem para onde a série de Fourier converge. Como a gente pode visualizar mais isso? Por exemplo, você vai fazer o gráfico de uma função periódica, certo? Ele dá uma função periódica, diz qual é o período, diz, por exemplo, o intervalo e a questão te pede para que você faça um esboço da função nesse intervalo dado. Então, você, com seus conhecimentos de matemática, vai lá e esboça a função. E agora faça um esboço da série de Fourier relativa a essa função. E aí você pode fazer o esboço da série com base no esboço da função que você fez anteriormente. Só que pode ter algumas alterações justamente porque nem sempre a série de Fourier vai convergir para os valores da função. Justamente porque a série de Fourier só converge para os mesmos valores que f de x se f for contínua no ponto x. Então, a função periódica que você está lidando, ela pode ter descontinuidades, certo? O que importa é que a função periódica ela seja contínua por partes, mas ela pode ter sim descontinuidades. Então, se você pega uma função e ela tem pontos em que ela não é contínua, né? Ou seja, pontos em que a função dá saltos, basicamente, né? Você está vendo a função está seguindo por um caminho e de repente ela vai para um ponto que você não estava esperando, por exemplo, né? Falando aqui de uma forma bem grosseira. Então, se você vai fazer um gráfico da função, da série de Fourier baseado nessa função, você precisa saber que o gráfico ele vai ser basicamente igual nos pontos em que f é contínua. O gráfico da função vai ser basicamente igual ao gráfico da série de Fourier. E você vai fazer modificações quando você vê os pontos em que a função não é contínua. Digamos que a função que você está tratando ela não é contínua no ponto x igual a 2. Você percebe uma descontinuidade. Então, você pega esse ponto x igual a 2 e calcula os limites laterais da função. Ou seja, qual é o valor da função quando x tende a 2 pela direita e qual é o valor da função quando x tende a 2 pela esquerda. Você encontra esses dois valores, ou seja, os limites laterais, você soma eles e divide por 2. Então, esse vai ser o valor que você vai colocar no gráfico da série de Fourier.